Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Se existe alguém aí que não tem Bíblia perto de você, você pode compartilhar. 2 Samuel 9. Se você já está comigo, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. 2 Samuel 9, do 1 ao 13. Diz a palavra de Deus. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, seu servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. Assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Amém, igreja do Senhor?
A palavra de Deus, nesta noite, traz como tema: na mesa do rei. Na mesa do rei. Estamos falando, irmãos, de alguém que teve o privilégio de fazer parte da mesa do rei. Imagine se você, sendo um fugitivo, um aleijado, sendo alguém que dependia de outras pessoas para se locomover, alguém que estava em uma terra esquecido, e de repente você recebe o comando de um rei para sentar-se na sua mesa. Imagine-se a alegria, ou talvez a surpresa por tal convite. A priori eu posso dizer, irmãos, que eu estou cada dia mais ansioso por receber o convite do meu rei para estar na sua mesa e poder cear com ele eternamente. Entendamos aqui, irmãos, o contexto histórico desta passagem. Davi havia sido consagrado rei depois de muita perseguição por parte de Saul, porque Deus já havia rejeitado Saul. Davi havia sido consagrado rei, mas o simples fato dele ter sido consagrado rei não foi subitamente que ele tomou o trono. Demorou ainda um tempo para que Davi ele chegasse no trono. E Saul e Jonatas haviam sido mortos em uma batalha no Monte Gilboa. E Davi, ele havia tido uma bela amizade, uma relação de fidelidade, de companheirismo com Jonatas, filho de Saul. Apesar de Saul não entender o chamado de Davi, contudo Jonatas entendia o chamado de Davi. E os dois se davam muito bem, Davi e Jonatas. E Jonatas era fiel para com Davi. E o que acontecia, irmãos, é que naquela época, assim que um rei ele perdia o trono, ele perdia a posição, geralmente a família do rei, os descendentes do sexo masculino, eles eram eliminados, eles eram mortos, para que não pudessem futuramente usurpar o trono. E a razão principal que nós vemos aqui, Davi, ele sendo um rei justo, ele buscava ser um rei justo e amoroso. E ele, motivado aqui por uma aliança, por um pacto, por uma promessa de fidelidade com Jonatas, de que um ao outro preservaria a sua descendência, Davi resolve dar um tratamento especial a um homem, mostrando aqui a sua integridade como líder, levantado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Davi, que aponta para o próprio Messias Jesus Cristo, um rei que foi escolhido por Deus, um rei que era rejeitado pelos homens, mas para o Senhor ele foi abraçado. E eu quero convidá-los nessa noite a fazermos uma analogia com esta história, com aquilo que o Senhor vai fazer com os seus eleitos. Assim como Davi, ele deu uma recepção calorosa a Mefibosete, assim o Senhor vai fazer uma recepção muito mais grandiosa com os seus eleitos, de acordo com aquilo que nós lemos na parábola de Jesus, quando ele fala do grande banquete. Aleluia. Eu começo dizendo que a forma pela qual nós alcançamos a mesa do rei é pela graça.
capítulo 4 de 2 Samuel, vai dizer que Mefibosete era ainda uma criança de 5 anos. Assim que a sua família soube da morte de Saul e de Jonatas, a sua ama, a pessoa que cuidava de Mefibosete, ela tomou aquela criança de 5 anos nos braços e ela fugiu desesperada, com medo dos filisteus, com medo de que aquela criança fosse morta, porque essa era a prática, eles exterminavam toda a geração de filhos. E assim aquela mulher, ela tomou o Mefibosete nos braços, saiu às correrias, às pressas, e a Bíblia conta no capítulo 4 que aconteceu um acidente. Aquela mulher deixou aquela criança cair, e aquela criança quebrou as 2 pernas e ficou coxa. E nesse texto, nós vemos que Davi, ele lembrou-se daquele pacto que havia feito com Jonatas há muito tempo atrás. E o rei procura saber se porventura ainda existia algum descendente da família de Jonatas que ainda vivia. E diz a Bíblia que um homem chamado Ziba, ele explica que havia um homem aleijado, talvez como se quisesse sinalizar para o rei: não, você não precisa se preocupar com ele, ele não oferece perigo a ninguém. Mas Davi não queria matar este homem. Davi, na verdade, queria honrar este homem por amor à aliança que ele havia feito com Jonatas. E Davi então diz: introduzam-me este homem na minha presença, porque eu quero honrá-lo. E assim o rei faz, manda que ele seja trazido de Lodebar até Jerusalém, e aquele homem é colocado no palácio real diante do rei. Irmãos, eu quero dizer nesta noite que muitas vezes nós somos esquecidos pelos homens. Somos esquecidos. Mefibosete foi esquecido. Ele estava naquele momento sem os seus pais, ele estava órfão, ele estava aleijado, ele estava morando com outra pessoa que não era seu parente, não tinha herança, era um fugitivo. E a atitude de Mefibosete diante do rei é de humilhação. A própria identidade dele estava completamente arruinada. O sufixo bosete significa vergonha. Existia algo naquele homem que o causava vergonha, ou que o fazia desprezível diante dos homens da sociedade. Ele mesmo se considera como sendo um cão morto. Era uma imagem de alguém que se representava sem valor diante de qualquer outra pessoa. E Mefibosete, ele teme inclusive pela sua própria vida. Porque ao estar diante do rei, como sendo da descendência de Saul, talvez ele temesse que o rei pudesse matá-lo, por saber que ainda existia alguém vivo da descendência de Saul. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é uma atitude de manifestação de graça, de favor por parte do rei. Talvez os espectadores estavam esperando que aquele rei liquidasse aquele homem, exterminando a descendência de Saul.
mas ao contrário do que se esperava. O rei Davi, ele poderia muito bem usar a sua liberdade, a sua autoridade de rei, já que Jonatas havia sido morto, então ele poderia considerar aquele pacto como finalizado, mas não, ele resolve usar de graça, tal como o próprio Deus havia feito com ele. Deus um dia usou de graça com Davi, quando ele ainda era apenas um simples jovem ruivo que apacentava as ovelhas do seu pai. Assim como Deus havia usado de graça com Davi havia recebido de Deus o descanso dos seus inimigos, dos seus opressores. Da mesma forma, irmãos, Deus, Ele não se esquece de nós. Ele jamais se esquece dos seus eleitos, dos seus filhos. Sua graça nos alcança e Ele continua a nos convidar para sentarmos à mesa do banquete. Por algum critério que ainda desconhecemos, Ele simplesmente nos escolhe. João capítulo 15, 16 diz: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu escolhi a vós, e vos designei, e vos nomeeis para que vades e deis frutos. Antes de você escolher Ele já havia te escolhido. Assim como Ele escolheu Jeremias, antes mesmo que ele estivesse no seu ventre materno, Ele já o conhecia e já havia o escolhido e o designado como profeta das nações. Assim como Ele escolheu Isaías, desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe. Deus simplesmente, Ele nos escolhe. Ele simplesmente nos escolhe. E às vezes Ele não usa os critérios humanos. Ele não nos escolhe por conta da nossa conta bancária, ou por conta da nossa cor, ou por conta das nossas capacidades, ou talvez pelo nosso conhecimento. Ele não nos escolhe porque somos feios ou bonitos. Ele simplesmente nos escolhe por um critério que Ele usa, que ainda não entendemos. Talvez seja pela sua simples graça, mas Ele nos escolhe. E Ele e não apenas nos escolhe, mas Ele nos aprova. E um homem que é aprovado por Deus, muitas vezes é reprovado pelos homens. Um homem que Deus aprova, geralmente é um homem que contraria os valores humanos, porque os requisitos de Deus são diferentes. Ele escolhe exaltar aqueles que se humilham. Aquele que é pobre no reino é aquele que tem riquezas insondáveis. Ele faz do menor o maior. Ele levanta aquele que se humilha e abate aquele que se exalta. Deus trabalha com critérios diferentes. Deus se agrada dos seus improváveis, dos seus humildes e pobres, financeiramente mais ricos de espírito. E assim como o rei Davi convida Mefibosete para a mesa, Deus continua nos convidando para a mesa do banquete. Não merecemos estar nesta mesa, mas a sua graça é liberada sobre nós. Queridos irmãos, na mesa do rei, nós somos honrados por Ele. Essa história mostra para nós que o tempo de honra sempre chega. O tempo de honra, irmãos, sempre chega para nós. Davi sabia o que era ser rejeitado.
Geralmente, pessoas que são rejeitadas são aquelas que mais sabem honrar. São aquelas que de fato aprenderam o princípio da honra. Então Davi, como sendo um rejeitado no passado, ele aprendeu o princípio de honrar. E ele manda que aquele homem seja introduzido na sua presença. Talvez Mefibosete se sentiu indigno de estar ali, naquele lugar, naquela posição. Ele poderia alegar que não tinha condições de estar ali, por ser um aleijado, por ser alguém desconhecido pela humanidade, pela sociedade. Ele poderia alegar que era um doente, que ele poderia alegar que não tinha nada para trazer para a mesa do rei. Mas o rei não queria saber da sua condição física, o rei não queria saber da sua condição financeira, o rei não queria saber das suas doenças, da sua enfermidade, o rei não queria saber da sua condição moral ou espiritual. Ele estava ali para liberar graça e fazer aquilo que ele prometeu. E o tempo da honra chegou para Mefibosete. A Bíblia diz que Davi ele restitui as terras de Saul e todos os seus bens. A Bíblia diz ainda que Davi confia a Mefibosete. Todos os servos da casa de Saul que ainda estavam vivos deveriam agora servir a Mefibosete. E Davi convida aquele homem para algo extraordinário. Davi convida aquele homem para sentar na sua mesa todos os dias da sua vida. Comer o mesmo pão, o mesmo alimento do rei, todos os dias da sua vida. Aquele homem agora seria tratado como um filho do rei, aleluia. Ele não seria mais visto como um cão morto, agora ele seria visto como o filho do rei. Você está entendendo? Você está entendendo que nós somos filhos de um rei, que nós temos sangue real correndo nas nossas veias, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido por Deus. Apocalipse 1:6 diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. A honra de Deus sempre chega para os seus eleitos. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite em sua presença? Certamente Ele fará justiça e não tardará. Ah, meu irmão, Deus sabe como corrigir aquilo que está distorcido. Ele faz isso de forma perfeita. Jesus nos garante que Deus é eternamente justo, fará justiça aos seus escolhidos. Assim como o rei Davi, o Senhor também nos oferece um lugar na sua mesa. O Senhor também nos oferece um lugar na sua mesa. O salmista, lá no Salmo 23:5, vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia! No deserto da jornada, Ele prepara uma mesa para você. Ele unge a sua cabeça, trazendo renovo e restauração. Ele faz o nosso cálice transbordar, ou seja, Ele traz alegria ao nosso coração, mesmo diante das situações adversas da vida. E sabe o que é servido na mesa do rei? Na mesa do rei é servido o perdão. Na mesa do rei é servido o pão vivo que desceu do céu, porque não só de
pão físico vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que de mim se alimenta, aquele que se alimenta na minha mesa, não padecerá fome. Na mesa do rei é servido ainda a água viva, a água da vida, a água que jorra para a eternidade. E não precisamos levar nada para a sua mesa. Ele apenas nos diz: venham, e já está tudo preparado. Tudo já está pronto. É hábito de Deus deixar as coisas preparadas. O nosso Deus prepara coisas maravilhosas para nós. O banquete de Deus já está pronto para ser desfrutado pelos seus filhos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aleluia! Na mesa do rei, irmãos, nós somos tratados como os filhos e não como o cão morto. Somos tratados como filhos. Romanos 8,17 diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se com Ele estamos sofrendo, com Ele seremos glorificados quando estivermos na sua mesa. Somos descendência real, somos realeza de Deus. Quantos Mefibosetes talvez estejam por aí? Pessoas que estão distantes da mesa do rei, que têm sangue real correndo nas suas veias. Pessoas que estão em uma terra de esquecimento. Pessoas que talvez estejam em uma condição de sofrimento. Talvez que quebraram as suas pernas. Talvez mataram as suas esperanças e expectativas. Te afastaram da sua herança. Te afastaram da sua essência. Mas o Senhor te convida a voltar para a mesa do rei. O Senhor te convida nesta noite aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, às águas de refrigério, porque se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Aleluia, Senhor. Lugar de se alimentar bem é na mesa do rei, irmãos. Não se contente com as iguarias da Babilônia. Não se contente com os manjares deste mundo. O Senhor te convida a alimentar a sua alma em sua mesa. O Senhor te convida, ainda que o teu pão físico esteja escasso, Ele te convida nesta noite a alimentar o teu espírito, a ter o seu espírito suprido pela sua presença. Eu escolho me alimentar na mesa do rei. E o Senhor nos faz entender nesta noite que na mesa do rei nós abandonamos a nossa velha geografia. A Bíblia diz que aquele homem foi levado para uma terra chamada Lodebar. Alguns acreditam que essa terra é sinônimo de terra árida, de terra esquecida. Aquele homem estava vivendo muito aquém de um descendente do trono de Israel. Aquele homem estava em um lugar
esquecido. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele abandona Lodebar. Não importa aqui se Lodebar era de fato uma terra estéril, esquecida, uma terra infértil, não importa. O que importa é que aquele homem não estava no lugar onde ele deveria estar. O que importa é que o Senhor queria tirá-lo daquele lugar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos fora da nossa essência, nós estamos fora do lugar que o Senhor preparou para nós. E a Bíblia diz que aquele homem abandona Lodebar. E no versículo 13 vai dizer que aquele homem agora morava em Jerusalém, porque ele comia diariamente na mesa do rei. Davi aqui ele aponta para um próprio tipo de Senhor que redime, que restaura, que traz a paz, que nos traz de volta à mesa do Pai, debaixo da sua paz. Irmãos, Lodebar é um lugar temporário, Lodebar é uma cidade temporária. A velha geografia precisa ser abandonada. Você pode estar em Lodebar hoje, mas você não pertence a Lodebar. Sua identidade é de realeza, sua cidadania é celestial. Sua cidade permanente é a nova Jerusalém. Podemos estar temporariamente com os pés no mundo, mas não somos do mundo. A nossa cidadania é celestial. E o Senhor nos traz para a sua mesa, porque Ele quer nos tirar de um contexto que não nos pertence. Estamos sim fisicamente no mundo, mas o nosso coração precisa estar no céu. Essa é a grande diferença. E eu pergunto nessa noite, em qual mesa você tem se alimentado? Em qual mesa você tem se alimentado? O Senhor não deseja para nós uma vida distante dEle. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Hoje nós ceamos aqui na terra. Mas a Bíblia diz que haverá um dia em que cearemos com o nosso Rei na eternidade. Foi Ele mesmo que prometeu isso, lá em Mateus 26, 29. E digo a vocês, que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Aleluia. É um privilégio fazer parte da mesa do Rei. É um privilégio, irmãos, sermos chamados de filhos do Rei, compartilhar da sua mesa. Convido você nesta noite a refletir neste momento, antes de nós celebrarmos a ceia. Faça um momento de oração, de reflexão individual nesta hora.